chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Olá, bom dia e um feliz sábado para você que acompanha aqui ao vivo o culto da nossa igreja, a Igreja do Riacho Grande. Meu nome é Fábio, eu sou pastor da Igreja Adventista e eu queria aproveitar para agradecer o convite do pastor Rafael para estar aqui com vocês.
Faz muito tempo que eu não tinha a alegria de vir aqui a essa igreja. A última vez que eu vim aqui eu era um adolescente, meus 13, 14 anos. Eu vim aqui acompanhado dos meus pais, conhecer a igreja, assistir alguns cultos. E eu fico muito feliz porque hoje eu tenho a alegria e o privilégio de poder abrir a Bíblia e estudar a Bíblia com você. Eu sou pastor na Associação Paulista Leste. Atualmente eu cuido das igrejas Anália Franco e o Espaço Novo Tempo Penha. E para mim, como eu já disse, é uma alegria, um privilégio poder estar aqui com você nesse momento para juntos ouvirmos e aprendermos a respeito do amor desse Deus grandioso que nós temos. Então, para a gente começar bem, para a gente começar do jeito certo, eu queria convidar você a, se for possível, nesse momento, fechar os seus olhos para juntos nós falarmos aqui com Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos que o Senhor continue ao nosso lado. Rogamos ao Santo Espírito que abra o nosso coração, iluminando a nossa mente, para que a Tua mensagem tenha morada em nossa vida e impressione a cada um de nós para fazermos as escolhas importantes que nós precisamos fazer. Usa-me, Senhor, para ser uma fonte de bênção e abençoa-me enquanto eu faço isso. Não porque eu mereço, não porque nós merecemos, mas porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você deve saber que a vida tem grandes surpresas. Você já deve ter experimentado algumas dessas surpresas ao longo da sua vida. Eu já experimentei várias delas. Mas há algum tempo atrás, eu li a história de um homem chamado Bill Morgan. Esse homem mora na Austrália, em Melbourne. Ele pegou uma situação de saúde difícil e ele tomou algumas medicações que lhe foram receitadas pelos médicos, mas esses remédios lhe fizeram mal, ele ficou pior ainda e por conta disso ele foi internado. Agora no leito de UTI, ele passa muito mal, a sua namorada acompanhava ele em todos esses momentos, até que ele não resiste e o seu coração parou de bater. Os médicos e os enfermeiros, os paramédicos, todo mundo fez um esforço muito grande, usaram todas as técnicas que eles conheciam, mas nada deu certo. O médico, então, deu a notícia de que esse homem, que o Bill, havia falecido. Acontece que, mais ou menos, 10 minutos depois, o coração dele voltou a bater. Não se sabe se haviam pessoas orando por ele, não se sabe se houve uma intervenção espiritual, não se sabe se houve uma intervenção médica. O que se sabe é que 10 minutos após o laudo médico de que ele havia falecido, o coração dele simplesmente voltou a bater. Todo mundo ficou encantado, todo mundo ficou impressionado, todo mundo ficou surpreso, obviamente. Eles pegaram então esse homem, fizeram uma bateria de exames e viram que ele estava curado. Ele não tinha mais nada. E depois de um tempo de observação, ele foi liberado, então, do hospital. E quando ele saiu do hospital junto da sua namorada, ele se ajoelhou e falou para ela: querida, você quer casar comigo? Ela aceitou. Eles ficaram felizes, eles comemoraram e no caminho para casa, eles pararam em uma loja de conveniências e foram comprar algumas coisas para que eles comessem, para que eles bebessem, para que eles celebrassem esse momento. E no troco, ele viu uma raspadinha, ele falou assim, não precisa me dar o troco. Pegou a raspadinha como troco. Enquanto ele saía da loja, ele raspou e quando ele fez a raspagem, ele descobriu que ele havia ganho um carro 0 quilômetro no valor daquela época. Isso aconteceu no comecinho dos anos 2000, no valor então de $27 mil. A história de Bill ficou muito famosa. As pessoas reconheceram a história, as pessoas ouviram, leram sobre a história, e um canal de televisão então decidiu fazer umas imagens, gravar, fazer uma reportagem da história. Em algum momento dessa reportagem, o repórter e os produtores tiveram uma ideia. E eles falaram, Bill, vamos voltar até o lugar onde você comprou a raspadinha para a gente gravar você pegando uma raspadinha e raspando ali para você ganhar o prêmio do carro de $27 mil. Bill achou a ideia muito interessante. Ele falou, claro, estou à disposição. E eles foram até lá. Chegando até lá, ele pegou $1, comprou uma raspadinha e quando ele raspou,
Ele colocou a mão na cabeça, começou a vibrar, ele começou a celebrar, ele ficou louco de alegria. A repórter olhava aquilo junto com os produtores e falava, nossa, esse cara é um ótimo ator, ele consegue fazer muito bem o papel. E quando eles terminaram de gravar, eles falaram, Bill, você pode parar de fingir, você pode parar de se alegrar com o prêmio lá. Ele falou assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou fingindo. Eu ganhei mais um prêmio. E o prêmio que ele tinha ganho agora nessa segunda raspadinha era um prêmio de $250 mil. A vida tem grandes surpresas para a gente. A vida nos prega também algumas peças. Mas no decorrer da nossa história, é muito comum que a gente se depare com situações inusitadas. Coisas que a gente nunca imaginou que aconteceriam e, de repente, elas acontecem para a gente. Tem uma situação, tem uma surpresa que eu quero muito que aconteça na minha vida e que eu queria que acontecesse o mais rápido possível. Eu queria que Jesus voltasse. Você acredita na volta de Jesus? Você já ouviu falar sobre a volta de Jesus? Bom, se você ainda não ouviu falar sobre a volta de Jesus, eu peço que você nos procure aqui através dos canais da igreja e vão ter pessoas aqui dispostas, disponíveis a falar sobre esse tema da volta de Jesus para você. Mas eu acredito que Jesus vai voltar. E Jesus voltando, eu também acredito que ele vai nos levar para morar em um novo lugar. Esse lugar a gente chama de céu. Muitos chamam de paraíso. E eu acredito em tudo isso. E eu acredito que no céu, eu acredito que no paraíso, nós teremos grandes surpresas. Quando eu era garoto, muito novo, eu lembro que eu vi um pastor falando na igreja em que eu frequentava, eu assistia os cultos com os meus pais. E esse pastor falou que no céu nós teríamos 3 grandes surpresas. A primeira surpresa que nós teríamos no céu seriam pessoas que nós não imaginávamos que estariam lá e que lá estarão. Por exemplo, você caminhando pelo paraíso, você de repente encontra com alguém e fala assim, o quê? Você está aqui? É até curioso da gente pensar, não é? Você está aqui no céu? Você está aqui comigo? Eu não acredito. Você fazia tudo errado? Você era uma pessoa que se comportava mal? Você fez péssimas escolhas? Sabia que vão ter pessoas no céu que estarão lá e que a gente nem imagina que podem estar? Isso vai acontecer por causa da graça. A graça que é um presente que Cristo dá para você e para mim também. A segunda surpresa, disse esse pastor nesse culto que eu assisti, que nós teríamos no céu, são as pessoas que nós temos certeza que estariam lá, mas que não estarão. Então, imagina a seguinte cena, você lá no céu encontra alguém que você conhece e fala, escuta, estou procurando fulano, estou procurando fulana, aquelas pessoas que eram tão envolvidas com as coisas da igreja e elas não viam essas pessoas aqui ainda. E alguém vai falar, ih, ficou sabendo não? Essas pessoas não estão aqui. Elas não vieram para cá. Imagina só que situação. Agora, existe uma terceira surpresa, dizia aquele pastor em seu sermão. E ele classificou essa como sendo a maior de todas as surpresas. Que é enquanto você estiver no céu, olhando ao seu redor, olhando para as pessoas, olhando para as coisas, olhando para as cenas, e você lá no céu vendo o lago ou o mar de cristal, você vendo as ruas de ouro, a árvore da vida, e você olha para você mesmo. E você diz, eu estou aqui no céu? Porque você sabe muito bem. Você sabe quem você é, assim como eu sei quem eu sou. E se a gente colocar numa balança, a gente vai perceber que, de fato, a gente não merece estar no céu. Mas lá estaremos nós, como um presente. É a graça, é aquilo que Jesus nos entrega, se nós simplesmente o aceitarmos como nosso Salvador. Eu acredito do fundo do coração que nós teremos surpresas no céu. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. As surpresas que nos aguardam no céu. E para a gente conversar sobre esse tema, eu queria pedir para você abrir a Bíblia comigo. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 6. Abra aí comigo. Atos, capítulo 6. O livro de Atos, no capítulo 6, começa a contar para a gente a organização, o início de uma organização da igreja cristã. Os apóstolos ou os discípulos de Jesus, que agora são chamados, conhecidos e reconhecidos como apóstolos, aqueles que foram enviados para pregar a mensagem do evangelho do reino de Deus, eles estão muito ocupados.
e eles estão empenhados em falar do evangelho do reino de Deus para todas as pessoas que pode ser possível falar. Eles anunciam, eles contam sobre Jesus, eles falam do sacrifício de Jesus, eles falam da vida de Jesus, eles falam da ressurreição de Jesus e eles falam da promessa que Jesus deixou, que muito em breve ele voltaria para nos buscar. Em meio a tantas atividades, começam a surgir as necessidades. Toda a comunidade de crentes é desse jeito. Enquanto nós estamos envolvidos nas nossas atividades, começam a surgir as necessidades da nossa comunidade. E é por isso que a gente acredita que a igreja é um corpo. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, e todos nós, trabalhando juntos, fazemos com que esse corpo fique cada vez mais forte. Então, os discípulos chamam a grande congregação de crentes que eles tinham ali e falam, ó, a gente não pode parar com as nossas atividades, a gente precisa continuar proclamando o evangelho do reino de Deus. Então, faz o seguinte, escolham entre vocês 7 pessoas, e que essas 7 pessoas sejam bom exemplo de conduta, que eles tenham uma conduta espiritual, que eles sejam honestos nos negócios deles e que eles tenham disposição para trabalhar nas coisas aqui da nossa comunidade. Bom, e foi assim que eles fizeram. Eles escolheram 7 candidatos, 7 pessoas. Os 7 que foram escolhidos aceitaram o desafio e estavam dispostos a pagar o preço para servir como os diáconos da comunidade. Eles deveriam atender às necessidades da comunidade em que eles estavam inseridos. Mas no meio desses todos, um deles ganhou um destaque. E eu queria ler um pouquinho agora sobre ele com você. Evangelho de Atos, capítulo 6, verso 8. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. E eles discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão, ele recebe um papel de destaque no trabalho que ele tinha. Vamos recapitular um negócio? Por que Estevão recebe esse papel de destaque? Porque a comunidade local tinha uma necessidade. Eles precisavam atender às necessidades das viúvas, dos pobres, daqueles que não tinham alimento. A responsabilidade dos diáconos era atender a comunidade local. Mas de acordo com aquilo que a gente acabou de ler aqui, Estevão era um homem cheio de graça, poder, e ele fazia grandes sinais entre o povo. E ele era chamado para sinagogas, para discutir, para conversar, para argumentar. E quando ele falava, as pessoas não podiam ir contra aquilo que ele dizia, porque Estevão tinha 2 características importantes. A primeira, conhecimento. Mais do que conhecimento, sabedoria. Estevão sabia o que falar, ele conhecia o tema pelo qual ele falava, e esse tema é o tema da Bíblia, da palavra de Deus. É a primeira característica importante que eu quero ressaltar aqui com você sobre Estevão. Estevão conhecia a palavra de Deus. E por conhecer a palavra de Deus, ele a apresentava com coragem. Ele falava com coragem. A segunda característica. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem conduzido pelo Espírito Santo. Ele era um homem orientado pelo Espírito Santo. Estevão ouvia aquela voz poderosa que falava para ele: esse é o caminho, andai por ele. E ao ouvir e seguir as orientações do Espírito Santo, Estevão ousadamente falava do evangelho do reino de Deus. Estevão não precisava falar do evangelho. Estevão não foi exigido que falasse do reino de Deus. A exigência sobre Estevão era que ele servisse a sua comunidade, mas com ousadia, com coragem, ele falava do reino de Deus para as outras pessoas em todas as sinagogas onde ele tinha a chance de falar. A gente vive um tempo muito complicado, porque por conta de decretos,
por conta de uma doença terrível, essa pandemia que tem nos assolado, a gente ficou todo mundo distante. E é por isso que você está aí hoje, na sua casa, ou em qualquer outro lugar, através da sua TV, de um tablet, de um computador ou de um celular, assistindo essa mensagem. É por isso que você não está aqui no ambiente da igreja comigo nesse momento, que era o que eu gostaria que fosse possível. E era o que o pastor Rafael e eu sonhávamos no começo do ano, quando a gente combinou a minha vinda até aqui. Mas por conta de tudo isso que aconteceu, a gente está vivendo uma situação muito diferente. E a situação de hoje é: você está aí na sua casa, talvez no sofá, talvez na sua cama, talvez na sua cozinha. E aí, enquanto você me ouve, você olha para os lados e você vê que talvez tenha a sua família, ou talvez você esteja sozinho. E a gente, quando está aqui na igreja, a gente olha, a gente vê os nossos irmãos, as pessoas com quem a gente convive sempre. E Estevão aparece no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, para tentar chamar a sua e a minha atenção, para dizer assim: escuta, a gente precisa fazer alguma coisa a mais. A gente precisa dar um passo além daquilo que a gente tem feito até agora. A gente precisa escolher um caminho diferente do caminho que a gente tem escolhido até agora. Porque se a gente só fizer o básico, coisas extraordinárias não vão acontecer. Se Estevão tivesse se limitado a simplesmente servir às mesas da sua comunidade, Estevão não experimentaria o extraordinário na vida dele. E é por isso que muitos de nós não estamos vivendo o extraordinário da fé, porque nós estamos nos limitando a viver o básico da nossa comunidade. Não faz sentido um cristão que não está disposto a falar para outras pessoas a respeito do cristianismo. Não faz sentido um cidadão do reino de Deus que não está disposto a falar do reino de Deus para outras pessoas. Estevão ensina e mostra para a gente que nós, como cristãos verdadeiros e genuínos, nós precisamos estar dispostos a fazer mais do que aquilo que é o básico. A dar um passo além, ou como Jesus disse, a caminhar uma segunda milha. A gente tem que estar disposto a fazer isso. Porque se a gente continuar fazendo o básico, a gente vai continuar vivendo o básico. E a gente vai perder a chance de viver algo extraordinário. Estevão, de tanto pregar, de tanto falar do reino de Deus, de tanto falar de Jesus, foi chamado a uma corte. Eles queriam colocar Estevão contra a parede. E eles o questionavam, mas por ter o Espírito Santo e por ter o conhecimento da palavra, ele respondia. E em nada do que ele era questionado, aqueles homens poderiam colocá-lo contra a parede, no sentido de dizer: você está errado, você é um herege, você é alguém que não tem compromisso com Deus e nem com a nossa religiosidade. Eles contrataram falsas testemunhas. Essas pessoas disseram que ele falava contra a lei, essas pessoas falavam que ele falava contra Moisés. Então, chegamos ao capítulo 7 do livro de Atos. E aqui eu vou deixar uma sugestão para você. Quem sabe, na sequência, se você está assistindo aqui ao vivo, quem sabe hoje à tarde, ou quem sabe você que está vendo isso aqui gravado, em algum momento que for possível, pega a sua Bíblia, abre no livro de Atos e vai para o capítulo 7. Leia o capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Atos é a defesa que Estevão faz, não acerca dele, mas acerca de Jesus. É algo lindo. E eu sugiro que você leia na íntegra isso daqui com calma e com tempo. No final do capítulo 7, Estevão é condenado à morte. Mas tem algumas coisas importantes, interessantes que eu quero avaliar com vocês aqui. Aqui no verso 54, diz que esses homens estavam enfurecidos, enfurecidos em seu coração, e que eles rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, verso 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. No seu maior momento de luta,
no seu momento de dificuldade, no momento em que Estevão já sabia que seria morto, Deus concede para ele um alívio. Deus permite que Estevão tenha os seus olhos abertos. E Estevão consegue enxergar o trono de Deus e Jesus Cristo à direita de Deus. Eu queria convidar você a abrir os seus olhos da fé e perceber que você não está sozinho. Estevão aqui, ele estava sofrendo ameaças. A ameaça de que ele seria morto caso ele não negasse a sua fé. Ele insistiu na sua fé. Ele permaneceu ao lado de Cristo. E a fé de Estevão prevaleceu. Hoje, nós estamos vivendo momentos complicados. Nós não estamos na frente de um tribunal, mas é uma oportunidade de fazer a nossa fé prevalecer, ainda que estejamos sozinhos em casa, apenas com a nossa família. Permitir que a nossa fé vença e nos ajude a vencer esse momento e situação difícil que nós estamos enfrentando. Quando Estevão vê essa cena, ele tinha duas opções. Ele viu a cena mais maravilhosa, ele viu a cena extraordinária. E quando ele vê essa cena, ele tinha duas opções. A primeira opção, guardar para ele. A segunda, diante de todos aqueles que o condenavam, declarar a visão que ele teve de que Jesus era Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador e que Jesus estava ao lado de Deus o Pai no trono celestial. O que você acha que Estevão escolheu? Estevão não fazia escolhas baseadas em sua vida, ele fazia escolhas baseadas na fé que ele tinha em Cristo Jesus. E por isso, ele fala no verso 56 do capítulo 7 do livro de Atos: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Verso 57 diz que os outros, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Nem sempre, quando a gente decide falar de Jesus para alguém, as pessoas estão dispostas a ouvir. Mas todas as vezes que nós falarmos a respeito de Jesus para alguém, o Espírito Santo vai plantando a semente, vai abrindo o caminho para que na hora e no momento oportuno, aquilo que foi falado, a semente que foi plantada, traga os seus frutos. Esses homens lançaram Estevão para fora do local onde eles estavam. Cada um pegou a sua pedra. A pedra era grande. Grandes pedaços de pedra. Lançaram Estevão. E enquanto Estevão é apedrejado, ele faz uma oração. E a sua oração está no verso 60 do capítulo 7 do livro de Atos. Diz que Estevão clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão repete a oração de Jesus. No momento de dor, de humilhação, de vergonha, no momento da sua morte, Estevão não tem medo de declarar quem é Jesus para ele. E conhecendo quem era Jesus, ele roga pela graça de Jesus na vida de outras pessoas. A graça de Jesus não é algo que deve ficar apenas conosco. A graça de Jesus é algo que precisa ser compartilhado também com outras pessoas. O comecinho do verso 1 do capítulo 8 do livro de Atos diz assim: Saulo consentia na sua morte. Saulo acompanhou todo esse processo. No capítulo 7 fala que é Saulo quem segura a roupa dos homens que apedrejavam Estevão. Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Saulo, ele tinha cartas para perseguir, prender e, se necessário, matar cristãos. Mas Saulo ouviu cada palavra que Estevão disse nesse dia. O capítulo 7 que eu estou pedindo para você ler. Naquele momento, Saulo era um dos que taparam os ouvidos para que Estevão disse. Mas Saulo, algum tempo depois, ele pega algumas cartas, diz no capítulo 9 do livro de Atos,
Ele ainda respirava, o verso 1 do capítulo 9, ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele vai até o sumo sacerdote, ele pede cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se ele achasse alguns do que eram do caminho, o caminho do evangelho, o caminho do reino de Deus, sejam homens ou mulheres, os levasse presos e, se necessário fosse, os mataria também. Acontece que enquanto ele estava na estrada, ele vê uma luz. Essa luz faz com que ele perca a visão das coisas terrenas e comece a enxergar coisas celestiais. Porque ele conversa com aquela luz. E na conversa com aquela luz, a conversa é mais ou menos assim, verso 4 do capítulo 9. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. No livro História da Redenção e também no livro Atos dos Apóstolos, a autora, chamada Ellen White, conhecida de muitos de nós aqui, eu tenho certeza, ela nos diz que Saulo, ao ouvir as palavras de Estevão, ele fica tão profundamente impressionado pelo fato de ele não conseguir ir contra, ele não tinha argumentos para ir contra aquilo que Estevão falava, que isso deixou em uma situação profundamente desconfortável. E ele já agora tinha dúvidas daquilo que ele teve certeza a vida toda. Saulo, ele precisava de uma intervenção divina para que ele começasse a acreditar, para que ele passasse a crer. Depois desse encontro com Jesus, ele fica escondido, ele fica guardado, mas ele permanece em uma ação interessante. Ainda no capítulo 9, o verso 9, diz que ele esteve por 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e também nada bebeu. Cego e em jejum. Para alguns de nós, para nós conseguirmos ouvir aquilo que Deus tem para a gente precisa escolher fechar os olhos. Fechar os olhos para esse mundo. Fechar os olhos para os nossos problemas. Fechar os olhos para as nossas ansiedades. Fechar os olhos para as redes sociais, para os noticiários, para que os olhos da fé sejam abertos. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quanto tempo faz que você não separa tempo para orar? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia de verdade? Saulo escolheu fazer essas coisas, ou foi forçado, quem sabe, a fazer essas coisas. Um pouco mais adiante, no verso 18, diz que quando um dos enviados, ou um dos apóstolos, um dos seguidores de Jesus encontra com ele, verso 18, ao orarem por ele, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Quanto tempo faz que você não permite que Deus te use para ser uma ferramenta, para tirar as escamas dos olhos de pessoas que acham que sabem tudo? Pessoas que acham que estão vivendo o extraordinário, quando na verdade elas estão vivendo o ordinário, básico, comum. Quanto tempo faz que você não permite que Deus te use, assim como ele usou Estevão, para converter Saulo? Saulo, que mais para frente é chamado de Paulo. Paulo, que é o responsável por mais da metade, ou quase 2/3 do Novo Testamento. Paulo, que é o responsável por nos ajudar a entender, como ninguém, o que é a justificação pela fé e a graça. Agora, existe uma coisa interessante dessa história, e é com isso que eu quero terminar. Eu disse que nós teremos surpresas no céu. Algum tempo atrás, eu tinha 19 anos, e eu ouvi um outro sermão na minha igreja. E nesse sermão, o pastor disse que nós precisávamos nos envolver para salvar a vida de outras pessoas, estudando a Bíblia com elas, falando de Jesus para elas. E eu falei, eu nunca estudei a Bíblia com ninguém. E eu estou nessa igreja desde que eu nasci, eu preciso estudar a Bíblia com alguém, já tenho 19 anos. Mas eu chamei amigos, né? Era para ter uma dupla missionária.
eu chamei 2 amigos e nós éramos um trio missionário. E a gente foi para o treinamento que ia ter. Assistimos o treinamento, vimos as dicas, as sugestões, e ao final, eles falaram, bom, agora pode estudar a Bíblia com alguém. E se você não tem ninguém para estudar, faz o seguinte, ora, e Deus vai mandar alguém para estudar a Bíblia com você. No final, então, daquele treinamento, eu orei com meus 2 amigos, e nós oramos e falamos, Senhor, manda alguém para estudar a Bíblia com a gente. Quando eu tinha 19 anos, como eu disse para você, eu nunca havia estudado a Bíblia com ninguém, mas eu já tinha pregado e já tinha feito algumas meditações de culto jovem e outras ocasiões na igreja. Terminado ali o treinamento, era um sábado à tarde, sábado à noite, a gente foi fazer o que crente mais gosta de fazer, que é comer. E a gente estava comendo numa lanchonete, eu fui ao banheiro. Quando eu saí do banheiro, uma pessoa me parou e falou assim, escuta, você é pastor? Eu queria ser pastor. Mas ninguém sabia ainda que eu queria ser pastor, ou pouquíssimas pessoas. Aquela pessoa que veio falar comigo, eu nunca tinha visto na vida. E eu falei, não, eu não sou pastor. Por quê? Ele falou, não, é porque eu vi você uma vez falando na igreja. E sabe, eu fiquei interessado em ouvir falar mais sobre Jesus. E eu queria alguém que estuda a Bíblia comigo. E é por isso que eu vim falar com você, porque eu achei que você era pastor. Mas se você não é pastor, você não vai poder estudar a Bíblia comigo, né? Eu falei assim para o Danilo, eu nem sabia o nome dele. Eu falei, olha, se você aceitar, mesmo não sendo pastor, eu topo estudar a Bíblia com você. No mesmo dia que eu orei, Deus mandou uma pessoa para estudar a Bíblia comigo. E depois de um longo período, uma vez por semana, sentando com o Danilo e com a sua namorada, estudando a Bíblia com ele, junto dos meus 2 amigos. Quando nós perguntamos se ele queria batizar, sabe o que ele respondeu? Não, não vou batizar. Eu fiquei muito triste, porque eu achava que toda vez que eu estudasse a Bíblia com alguém, a pessoa ia se batizar. A pessoa ia entregar a vida dela para Cristo naquele momento. Mas eu era muito novo, sabe? Eu era muito imaturo. Eu não entendia que as pessoas têm o seu tempo. E que o meu papel não é fazer com que as pessoas se batizem. O meu papel é falar de Jesus para as pessoas. E eu tinha feito isso. Uns anos depois, eu decidi ir para o colégio fazer teologia, onde eu conheci inclusive o pastor de vocês. A gente jogava bola junto, viu? Eu me formei. Eu recebi um chamado para trabalhar em Brasília. E lá eu fiquei por 10 anos. No meu 11º ano de ministério, eu recebi um chamado para voltar a trabalhar na cidade de São Paulo, que é a minha cidade natal. Um dia, quando eu estava numa padaria, tomando café da manhã, uma pessoa veio falar comigo. É uma pessoa que me conhecia de infância. Enquanto nós conversávamos, esse rapaz, que era da minha igreja, dizia assim, Fabinho, é assim que eles me chamam até hoje, Fabinho, você ficou sabendo que o Danilo se batizou? Como assim? O Danilo se batizou. Ele ajuda na igreja. Ele ajuda em várias áreas da igreja. Anos depois, ele veio para a igreja, ele refez o estudo, talvez meu estudo não tenha sido tão bom, né? Ele refez o estudo e finalmente ele se batizou. Porque Deus é especialista em fazer surpresas para a gente. Eu fico imaginando daqui a um tempo, não vai demorar, é pouco tempo, a gente vai estar no céu. E o céu guarda surpresas para a gente. Mas o céu guarda uma surpresa muito grande para Estevão. A Bíblia não conta para a gente o nome de muitas pessoas que foram convertidas pelo trabalho missionário que Estevão fez. Mas uma pessoa a Bíblia conta. E o nome dele? Saulo. Teremos surpresas no céu. Teremos o reencontro de Paulo e Estevão no céu. Eu quero encontrar o Danilo no céu. Eu quero encontrar o pastor Rafael no céu. E eu quero encontrar você no céu. Mesmo que eu não esteja vendo seu rosto agora. Mesmo que eu não saiba o seu nome. Mas eu quero ver você no céu. E eu tenho certeza que o Senhor não vai nos negar essa grata e maravilhosa surpresa. Que você esteja disposto a ser usado por Deus para falar a outros da experiência que você tem vivido com Jesus.
e que ao fazer isso, o Senhor te cubra de bênçãos, o Senhor te cubra de proteção, o Senhor te cubra de perdão e que você viva na graça desse nosso Deus maravilhoso. Posso orar com você? Querido Deus, nosso bom Pai, louvamos o seu nome agradecidos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Santo Deus, permanece ao nosso lado, permanece em nós, para que nós, ligados ao Senhor, sejamos uma árvore que dá fruto, e que o fruto que nós tenhamos condições de dar, seja o fruto da anunciação, da pregação, de que muito em breve o Senhor vai voltar. Mas ajuda-nos, Senhor, enquanto esperamos por esse dia, a começar a viver o seu reino aqui nesse mundo, falando, pregando e anunciando que muito em breve o Senhor vai voltar, que o Senhor transformou a nossa vida e que o Senhor está pronto para melhorar a vida de muitas outras pessoas também. Usa-nos, Pai, cubra-nos com teu Espírito, perdoa-nos através do sangue de Jesus, que a tua graça seja presente em nós e que nós sejamos presentes na vida de outras pessoas também. É o que nós te pedimos e nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha o restante de sábado muito feliz. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto